Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Este é o nosso curso 1, Educação Espírita Cristã. Eu sou o João Gabriel e chegamos hoje ao módulo 4, que é Necessidade do Estudo Constante. Temos então o seguinte objetivo: refletir sobre a importância dos estudos e da formação continuada frente aos desafios da atualidade. Esse nosso módulo vai estar desenvolvido em 3 temas. O primeiro, estudo e reflexão do Evangelho. O segundo, estudo e reflexão da doutrina espírita. E o terceiro, capacitação, formação continuada. Neste vídeo nós trataremos do primeiro tema, que é estudo e reflexão do Evangelho com a seguinte passagem de inspiração. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em treva. Jesus, isso está em João capítulo 12, versículo 46. E um outro trechinho, que é de Emmanuel e está no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, onde ele diz que o Evangelho é roteiro de ascensão para todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. E nesse vídeo nós vamos tratar então da importância do estudo e da reflexão do Evangelho. Quem nunca, como espírita, já não se deparou com a pergunta: mas você é espírita, então você não lê a Bíblia? Espírita acredita em Jesus? Eu sei que às vezes pode chocar quem já está há mais tempo na doutrina, mas às vezes algumas pessoas que não conhecem a doutrina de perto podem achar que Allan Kardec ocupou um espaço de Messias ou de algo do tipo. Nós, enquanto facilitadores, sabemos bem do papel de Allan Kardec enquanto codificador da obra da doutrina, mas que de forma alguma substitui o Evangelho do Cristo de forma alguma, que é a lei de amor, mas dá explicação. Só que isso é assunto para o próximo vídeo. Hoje nós queremos trazer então a importância de estudar e refletir o Evangelho de Jesus para o seu papel enquanto facilitador, facilitadora. Então já é mais do que estudado por nós que todos os ensinamentos da moral do Cristo são a base da doutrina espírita. Então a importância de se estudar, de se ler, consultar o Evangelho para sim prepararmos os nossos estudos e fazermos reflexões para a nossa vida é primordial. Então nós temos ali no Evangelho um material incomensurável, incalculável, de uma grandeza incrível que o Cristo colocou para nós de maneira muito especial. Às vezes sobre parábolas, às vezes com um conhecimento que não estava tão explícito pelo momento em que vinha sendo vivido. De um jeito ou de outro, para a nossa função, que é de divulgar não só a doutrina, mas se estamos divulgando a doutrina, consequentemente estamos divulgando o Evangelho do Cristo, há uma importância imensa de que nós estejamos em contato com essa fonte. A doutrina espírita traz, por exemplo, como obra básica o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não esgota o estudo que nós podemos fazer do Evangelho. O que os Espíritos trazem para nós ali é uma explicação de alguns pontos e uma forma de interpretação muito coerente com os princípios que vieram a ser revelados pela doutrina. A base já estava toda no Cristo, mas o Evangelho é uma fonte extensa de coisas que nós podemos aprender e, de fato, uma grande fonte para a construção desse reino de Deus. Então, quem melhor do que o Cristo, que viveu o Evangelho, que demonstrou tudo aquilo que ele falava pelas suas ações, para melhor nos referendar naquilo que nós queremos fazer, ensinar, vivenciar, divulgar. Então, tratar o Evangelho como essa fonte maior é, sem dúvida, um dos pilares da capacitação do facilitador. E se nós tentamos estimular que os nossos participantes, que os educandos, eles tenham uma capacidade de autodidatismo, que dirá o próprio facilitador, que precisa viver isso. Então, o convite é para que a gente consiga estudar cada vez mais o Evangelho como sendo essa fonte originária. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, sempre começa cada capítulo com alguns trechos. Mas é muito interessante você, ao ler, por exemplo, aqueles trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, compreender também todo o contexto, quando Jesus falou, em que momento ele estava, quem eram os interlocutores, qual que foi a inquietação apresentada a Jesus para que ele respondesse daquela forma. Enfim, tem tantos ensinamentos que nós podemos escolher e a forma como o Evangelho foi trazido, como ele foi escrito, abrem para nós uma fonte incrível de interpretações. Coisas que o Cristo não teria como dizer naquele tempo, por exemplo, sobre mídias sociais.
Mas como nós podemos refletir a nossa interação com tantas mídias sociais, com fake news, com a influência disso no nosso dia a dia, que somos bombardeados de informações, quase controlados, né? A pessoa sabe quando a gente viu a mensagem e coisas do tipo. Como isso pode ter a ver com a nossa vida, refletido à luz do Evangelho? De que maneira as nossas relações familiares estão ali representadas, ou que conselhos nós trazemos do Cristo? Mesmo que façamos uma leitura hoje do Evangelho, a leitura daqui a algum tempo ela será diferenciada. E o convite não é apenas para lermos, não é apenas estudarmos, mas também refletirmos. Porque a mensagem só de fato poderá tocar alguém e estimular aquele processo de automotivação quando nós estivermos motivados e entendendo o Evangelho no nosso dia a dia. E se nós de fato acreditamos nessa mensagem e desejamos comunicá-la, precisamos primeiro vivê-la. Então não precisamos ser perfeitos para ser facilitadores, não precisamos disso ou daquilo, já conversamos sobre isso. Estamos no mesmo nível de todos aqueles que vêm estudar conosco. Mas nós somos então os primeiros que temos a oportunidade, ao preparar um estudo, ao receber um convite para conduzir um estudo em determinada turma, de refletir todos aqueles ensinamentos e trazê-los para a nossa vida. E o Evangelho precisa ser algo vivo, não é uma simples condição ou a memorização de, por exemplo, citar em qual trecho do Evangelho, em qual dos Evangelhos está escrito que Jesus disse aquilo. Não, não é a repetição. Esse conhecimento, mais do que qualquer outro, ele precisa ser utilizado para construir em conjunto com outros. E não para oprimir, e não simplesmente para dizer que se tem conhecimento, que se lê o Novo Testamento. Porque a simples repetição do Evangelho, a simples leitura continuada, não traz para nós benefício algum se isso não calar fundo naquela construção do reino de Deus que a gente tratou lá no módulo 1. O Cristo não foi então um legislador, ele não foi um moralista, né, que veio simplesmente impor princípios, mas tendo vivenciado tudo aquilo e com exemplos incríveis de simplicidade, de humildade, de amor ao próximo que ele tentou dar para nós, ele estabeleceu ali todas as bases morais que nós precisamos. A doutrina espírita vem sim complementar, vem dar um entendimento, uma nova interpretação à luz de princípios materiais, de princípios físicos, da lei universal, mas o Cristo traz em si a base moral de que nós precisamos para construir esse reino de Deus. Esse foi só o primeiro vídeo tratando desse assunto. No próximo a gente fala então sobre o estudo e reflexão da doutrina espírita. Se você tem comentários, dúvidas, sugestões, já sabe, deixa aqui pra gente no nosso canal. Querendo acessar mais referências e outras reflexões sobre esse assunto, vai lá no nosso site, manualdoevangelizador.com.br. Então é isso, eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!